como se manter atualizado com tantas transformações. Muito mais do que com notícias, eu estou dizendo como se manter atualizado na sua área de atuação. A mudança está tão rápida que não está dando tempo de entender. Quando a gente começa a entender uma situação, já mudou e está no próximo, está no próximo passo, no próximo passo. Antes a gente estava um passo atrás, às vezes a gente conseguia entender, mas agora, né, disparou. E como que eu vou me manter atualizado num cenário desse? Como que eu vou me manter, né, saudável ao longo do processo? Para não ser sufocado. É fácil me sentir mal, me sentir angustiado. Sempre tem alguma coisa que eu não sei. Sempre tem uma novidade que está surgindo de um lado ou de outro e eu não sei, eu estou ficando para trás. Como é que eu vou fazer? Isso causa uma sensação ruim, causa um mal-estar. Como que eu vou navegar nesse mundo de tantas transformações? Existe na mitologia grega um personagem chamado Sísifo. Não sei se você conhece. Aconteceram muitas histórias em Corinto e Sísifo estava lá, foi rei dessa cidade famosa, era um humano, né, já que existem personagens na mitologia que eram deuses, semideuses, mas Sísifo era um humano, né, homem, carne e osso, e ele muito famoso por a sua habilidade de persuasão, pela sua inteligência, mesmo que ele tenha transformado a cidade dele em uma das cidades mais ricas da Grécia, ele criou alguns problemas, ele teve algumas confusões. E uma delas, ele enganou a morte. Ele aprisionou a morte, né, em uma das suas histórias, ele aprisionou a morte. E quando ele aprisionou a morte, aí ele caçou briga com todo mundo, com Zeus e com os outros deuses. Ele causou um desequilíbrio, porque na hora que ele prendeu a morte, as pessoas pararam de morrer. E isso não é só que as pessoas passaram a viver, teve um desequilíbrio. Então, quem estava numa guerra não morria, as guerras ali não acabavam, as batalhas continuavam, porque ninguém morria, nenhum dos dois lados. Quem estava doente também continuava doente, e a pessoa não melhorava, ela só não morria. Os outros deuses começaram a reclamar com Zeus. Resumindo, né, ele foi punido, ele se preparou para morrer. Ele falou para a mulher dele assim: "Eu vou morrer, mas não faça o meu velório, não faça nenhuma cerimônia, tá? Deixa meu corpo quietinho, paradinho ali e não faça nada." E aí ele morreu. Quando ele morre, ele chega no submundo e encontra com Hades, que é o deus do submundo. E ele fala pra Hades assim: "Eu não tive um enterro decente, eu não tive o tratamento adequado e eu preciso voltar e falar com a minha esposa, eu preciso repreender a minha esposa porque ela não fez o meu funeral da forma correta. Então ela tem que ser repreendida, ela tem que ser punida e eu preciso voltar para manter a tradição. Como que um rei morre e não faz o que deve ser feito? Né? Isso vai acabar com a tradição futura, eu preciso voltar." E Hades falou assim: "Então, volta, faz essa repreensão que você quer fazer lá com a sua esposa né, e depois você volta e a gente continua essa conversa aqui." E ele foi. E o cara enganou a morte, né? Enganou esse processo de ter morrido duas vezes. Porque quando ele volta, já fazia parte de um plano, e ele foge. Porque ele não queria morrer. Né? Pensa, o cara é rico, inteligente, lembra os mega bilionários do mundo hoje que também não querem morrer, estão gastando bilhões com as startups de saúde para tentar prolongar a vida e assim vai. Jeff Bezos que o diga, né? Então tem um monte de plano, tem gente que está buscando um monte de solução para não morrer. E a gente está voltando numa história da mitologia grega que também já tinha essa vontade do humano de tentar postergar a morte, né? De enganar a morte. E o Sísifo conseguiu fazer isso. E ele volta, consegue viver mais alguns anos depois que foge, vive lá com a sua esposa mais um tempo. Mas o inevitável, né, essa morte iria acontecer e os deuses, né, descobriram onde ele estava. E assim ele morreu e ele volta pro submundo e agora sem pegadinha, sem nenhuma história, ele volta para ser julgado. E a punição que ele recebe é muito interessante. E a punição é assim: você não quer viver eternamente, você não quer ser o bonzão, né? Você será punido à eternidade. Parece uma notícia boa, né? Falou, então tá, que bom. Só que é uma eternidade que você vai carregar essa pedra e subir a montanha todos os dias. Você está condenado a levar essa pedra ao topo da montanha. Ele foi, beleza, eu levo. E aí vai. Só que uma coisa acontece. Sempre que ele está subindo a montanha, a pedra cai e rola para baixo. E ele tem que descer, pegar a pedra e subir. E aí quando ele está subindo, a pedra cai
E ele desce, pega a pedra e sobe. E assim, num ciclo sem fim eterno. Ele está condenado à eternidade. A fazer esse caminho de subida. A levar a pedra todos os dias. Na tentativa de chegar ao cume da montanha, mas ele não chega ao cume da montanha. Porque sempre acontece alguma coisa e a pedra cai. E a pedra cai. E o ciclo se renova. E essa foi a condenação, né, de Sísifo em uma linguagem, uma abordagem ao trabalho repetitivo, né? A essa questão de ser condenado a fazer a mesma coisa sempre, uma coisa sem propósito, é uma tarefa que não leva a lugar nenhum. Ele só está carregando pedra. Ele está carregando uma pedra de baixo para cima, e quando chegar lá em cima não faria a menor diferença, e no meio do caminho essa pedra cai e ele recomeça. E aí a gente pode começar a pensar em algumas analogias de como que os gregos poderiam ver essa questão do trabalho repetitivo, mas sem entrar muito nessa questão filosófica, é fácil perceber essa ligação entre nós, né, entre eu e você e Sísifo com esse trabalho de subir montanha acima com essas pedras. Será que não é essa mesma condenação que a gente vive? Será que não estamos condenados também? E agora que o trabalho é mais intelectualizado, o trabalho ele é mais mental, a nossa pedra talvez não seja física. A nossa pedra pode ser essa busca por tentar entender o mundo, por tentar estar atualizado, por tentar compreender o que está acontecendo. E toda vez que a gente compreende um pouquinho, você fala assim, agora eu entendi, a coisa muda. Né? Quando você consegue entender como é a dinâmica do ensino médio, vem a faculdade. Quando você entende a dinâmica da faculdade, vai ao mercado de trabalho. Quando você entende a dinâmica do mercado de trabalho, mudou a empresa, né? A empresa mudou, o mercado é outro, e o que funcionava naquele mercado já não funciona agora. Dentro da empresa já se renova toda hora. Quantas vezes essa pedra sobe e cai, sobe e cai, sobe e cai ao longo da vida? Não dá para desassociar essa busca com essa história de Sísifo. É muito interessante o quanto que os nossos ciclos, né, eles são. Parece que quando você está chegando, às vezes você até chega, você tem a sensação de ter concluído aquilo. Mas a conclusão é o início de uma nova etapa. Eu posso muito bem mudar a analogia e pensar que eu não concluí. A pedra rolou, eu começo de novo, pego essa pedra e subo. É claro que toda vez que eu subo a pedra eu sou diferente, porque eu entendo mais da montanha, eu entendo mais do meu corpo, eu entendo mais da pedra. Mas não deixa de ser um trabalho repetitivo, né? Um trabalho que está ali constantemente. E a gente vai seguir o nosso raciocínio pensando aqui nessa condenação pela busca da informação, nessa condenação com a necessidade de estar atualizado, com essa necessidade de entender de novas ferramentas, de novos métodos, de novas alternativas, de novas abordagens. E parece que sempre que eu chego a coisa já mudou. Existe um gráfico que mostra a quantidade de informação publicada por minuto de diversas plataformas. E aqui a gente vê que é absolutamente impossível acompanhar o que está acontecendo. Quando eu olho e vejo algumas poucas informações, em um minuto são produzidas 500 horas de vídeo no YouTube. Por minuto, 500 horas. Como? Como? É impossível acompanhar isso. Patrick, eu não quero ver tudo que foi produzido no YouTube. É claro que não. Mas soma tudo isso. Né? Soma. Só dentro do seu assunto vai ser uma infinidade de coisas. Nós temos aqui 9 milhões de buscas no Google por minuto. Então, olha, outro. Do Zoom, reuniões no Zoom. 104 mil horas de reunião por minuto. É muita informação. É muita informação produzida a cada minuto. É absurdo essa tentativa de abarcar as informações, de abarcar o mundo, né, nas nossas costas. É absurdo. Existiu, né, um filósofo francês que a pronúncia do nome dele era mais ou menos Albert Camus, mas é Albert Camus, se fosse falar, né, no português nosso, mas Albert Camus, e ele pega essa visão de Sísifo e traz para um conceito de um livro chamado O Mito de Sísifo, que foi publicado em 1942, 44, se não me engano, 44, 1944, e O Mito de Sísifo
traz essa abordagem sobre o quanto é absurdo o sentido do mundo. A gente não consegue compreender o mundo. Toda vez, essa busca pela compreensão é a mesma condenação que Sísifo, né, teve de tentar entender o mundo, e toda vez que ele tenta entender o mundo, as coisas, a pedra rola e ele volta para a estaca zero, de forma que ele nunca vai conseguir compreender o mundo como um todo, que é absurdo, que o mundo é absurdo. Absurdo no sentido de ser incompreensível, de ter uma lógica acima da nossa lógica, ou de não ter lógica. A questão é que, se tem lógica ou não tem lógica, nós não conseguimos compreender. Essa lógica está acima da nossa racionalidade, está acima da nossa lógica. E como é que eu vou viver nessa situação em que eu não consigo compreender? Não dá mais para dominar todas as técnicas, todas as possibilidades, todas as variáveis. Muda o tempo todo. Imagina um cenário. Imagina um personagem, né, que eu estou chamando aqui, que é um iludido atualizado. Ele acha que está atualizado. Isso acontece muito com um recém-formado. Ele acabou de fazer administração, vai trabalhar na empresa do pai e fala assim: pai, pode deixar que eu aprendi, eu sei. Eu sei como é que faz isso aqui, porque eu vi as melhores técnicas, as melhores práticas, e agora deixa comigo que nós vamos resolver isso aqui. Às vezes ele aprendeu como é que faz tráfego. Ele fala assim: eu vou fazer tráfego e você vai ver que nós vamos explodir aqui a empresa, vamos vender demais. E a coisa vem. Então, ele é um iludido atualizado porque ele acha que está atualizado, ele acha que sabe tudo. Beleza, nós temos o outro, que é o nosso segundo personagem. Ele sabe que está desatualizado. Ele sabe, cara, não sei, não. Eu sei um pouquinho disso aqui. Eu sei o que eu estou fazendo, porque tem muitos anos que eu faço, eu sei da minha prática, eu sei da minha atuação. Mas tem muita coisa acontecendo aí fora, eu não sei. E aí eu quero que você pense nesses dois e se veja. Você acha que você tá? Quando eu falo o iludido, eu já trago um contexto, eu já trago um olhar, né? Um iludido atualizado e um outro que traz que já sabe que está desatualizado. O meu olhar de fazer essa tela para você já demonstra uma visão que eu tenho, que o desatualizado conhece um pouco mais do que está acontecendo, enquanto que acha que está atualizado está enganado. Mas quando você olha para os dois, você é o que acha que sabe a técnica ou é o que não sabe a técnica? Você sabe que não sabe. Se o mundo fosse dividido nesses dois, essas duas situações, como que a gente... Qual é o melhor? Como assim? Como o melhor? Não existe melhor. O que sabe que está desatualizado, ele tem a consciência de que as coisas estão fluindo e ele está ficando para trás. Isso tem uma sensação de paralisia. Porque tá acontecendo e fala, cara, eu não sei fazer, eu não sei como é que faz, eu não sei como é que é esse negócio de TikTok, eu não vou mexer com isso, eu não sei como é que é o Instagram, não sei mexer. Inteligência artificial? Não, isso não é pra mim não. Design? Não, isso aí não. Canva? Não, e aí vai. Surge um nome novo e toda hora surgem novos nomes, ele olha e fala, cara, eu não sei isso. Não, não sei. E fica. É uma sensação que paralisa. O iludido atualizado, muitas vezes, ele vai ter uma atitude diante de um problema muito infantil, muito amadora. Ele vai querer resolver um problema da empresa com base no que ele acabou de aprender na faculdade, só que aquilo já foi tentado e não deu certo. E as soluções são mais complexas. Ele vai querer trazer uma solução trivial para uma situação complexa, né? Porque ele acha que conhece aquela teoria que vai dar base para ele executar daquela forma, só que ele está iludido. E como é que ele vai perceber isso? À medida que ele for tentando pôr em prática aquilo que ele aprendeu na teoria. E quando ele for colocar em prática, ele vai perceber que não funciona. Ele vai saindo do estado do iludido atualizado para o que sabe que não está atualizado, que aquilo já não funciona, que ele está ficando para trás e que ele vai ficando paralisado. Então, geralmente, a gente começa nesse estágio do iludido atualizado e depois a gente muda para quem sabe que já está desatualizado. Então, aqui a gente até tem uma ação, mas aqui é paralisante. E nenhum dos dois é o cenário ideal. E o nosso filósofo, o francês, o Albert Camus, fazendo essa analogia,
né, de Sísifo e desse mundo absurdo que é impossível compreender o mundo, ele traz uma solução. Não é nem o iludido atualizado e nem o desatualizado. Como assim? Lembrando que essa visão do iludido atualizado, isso não tá no livro, tá? Não tá dentro da abordagem de Camus sobre o Sísifo. É uma narrativa nossa aqui para a gente poder compreender esse cenário que a gente tem hoje e pensando, né, usando como referência o pensamento de Camus, que traz o homem do absurdo. Esse homem, o absurdo, ele sabe que ele tem a pedra dele. Ele sabe que tem que subir a montanha. Ele sabe da condenação dele. Ele sabe que o mundo é absurdo. Ele sabe que o mundo é absurdo. Só que ele não está paralisado diante desse mundo absurdo. Por isso que ele é o homem do absurdo. Ele é o homem absurdo. Absurdo porque ele vai agir, ele vai fazer, ele vai em busca, ele vai carregar a pedra mesmo que ele não entenda todos os elementos envolvidos. Mesmo que ele não saiba o porquê. Ah, mas saber o porquê é fundamental? Sim, quando é possível saber o porquê. Nem sempre é possível saber. É lindo quando a gente fala assim, a gente tem que ter uma meta de vida, a gente tem que ter um propósito. É muito legal. Beleza, e quando você não tem esse propósito? Você tá parado? Você não vai fazer nada? Entende? Você fala, não tem nada, não tem nenhum propósito. Pô, movimenta. Movimenta sem propósito. Começa a agir, começa a fazer. Então, a gente começa a movimentar. Ah, cara, essa pedra tá pesada, eu não consigo carregar essa pedra. Então, pinta a pedra. Usa ela como decoração. Mexe com essa pedra, rola para um lado, rola para o outro e vai mexendo, movimenta. Então, esse homem absurdo, ele sabe que o mundo é maior do que ele, do ponto de, né, fisicamente, é óbvio, mas que é incompreensível. Então, ele sabe que não tem as técnicas, que não domina as técnicas, ele sabe que não está atualizado e tudo bem por não estar atualizado. Ele vai buscar o que ele precisa fazer para chegar onde ele quer fazer, onde ele quer chegar. Quando eu olho para isso e paro de pensar em estar atualizado, isso parece ser uma bobagem, mas é uma mudança bem significativa de pensamento. Porque quando eu paro de querer estar atualizado, eu começo a me permitir naquele processo. Ah, mas eu não estou atualizado. Entende que eu perco aquela máscara, mas eu não estou atualizado. E tudo bem, ninguém tá mesmo. Então vamos embora. Isso me deixa igual com todo mundo, me deixa igual com o jovem, me deixa igual pro sênior da empresa, me deixa igual pro diretor, me deixa igual ao estagiário. Porque ninguém sabe mesmo tudo, ninguém domina. Já que ninguém domina, vamos aprender, vamos conversar, vamos entender, vamos mergulhar, vamos buscar. E eu passo a buscar, eu passo a ser um buscador. Muito mais importante do que ser um dominador de técnicas, de normas. Alguém que está atualizado. Estar atualizado é coisa para software. O seu Windows está atualizado, né? Quer dizer que existe um pacote de mudança, de alteração, que está ali encapsulado, um monte de código que vai fazer com que aquele programa rode de um jeito diferente. E aí você baixa esses programas, esses códigos, atualiza o seu sistema para ele ficar completo, para ele ficar de acordo com a última versão do que foi feito. Quando eu penso em estar atualizado, eu estou pensando que existe um limite. Atualizar é um limite, uma quantidade de informações que eu recebo, que eu aprendo, e aí depois que eu aprendi essas informações, agora eu estou atualizado. Agora eu sei tudo que foi lançado, tudo que é importante para mim nessa área. Né? Ele me dá uma sensação de estar pronto. Cara, isso é software. Software atualizado. Sei lá, tô pensando em alguma outra coisa que seja atualizada. Talvez um design pode ser atualizado. Um layout pode ser atualizado, né? De uma versão visual, e aí a gente mudou a concepção e virou uma nova concepção. E você vai lá e atualiza. Então, a identidade visual da empresa mudou. E aquela logo deixou de ser daquele jeito e agora passou a ser uma logo mais nova, uma logo mais moderna. Então, a gente vai pegar uma comunicação que tinha e vamos trocar essa logo para atualizar a logo. Entende? Eu tenho uma alteração prévia, a logo mudou, eu vou lá e mudo o meu contexto, mudo a minha imagem, mudo o que eu tiver feito para poder atualizar. Atualizar
tem muito a ver com estar pronto, com voltar a uma etapa final. Só que se a gente volta, e aí é o que Camus traz, que é muito interessante, não tem final. Somos Sísifo subindo pedra e descendo pedra, subindo pedra, não tem final. Se eu não tenho final, é sempre meio, é sempre subida. Ou eu tô subindo, ou eu tô lamentando que a pedra caiu. Né? E eu vou lá, desço, me recomponho, pego e subo. Mas isso não é triste? Isso não é deprimente? E aí vem, claro que não, e eu vou te mostrar que não. Porque quando a gente passa a ter um olhar sobre a realidade que ele nos liberta, que ele nos permite agir, é muito mais fácil, fica mais leve. O que eu quero é que essa pedra, essa busca, seja leve. Vamos entender sobre um outro ponto de vista muito interessante que o exército, logo depois da Guerra Fria, o exército americano trouxe uma definição de mundo, falando que o mundo está sofrendo muitas transformações, né, e o que funcionava não funciona mais, e depois a administração, os executivos, a gestão adotou esse conceito de mundo VUCA. O que é um mundo VUCA? Mundo VUCA é a junção de algumas palavras, e aí como é um termo em inglês, o V vai se referir à volatilidade. Porque o mundo agora ele é dinâmico, ele muda toda hora, né? São mudanças, são flutuações, situações voláteis. A coisa tá mudando o tempo todo. E existe um cenário de incerteza gigantesco. Se tudo muda, eu não sei mais qual é o caminho certo. Eu não sei mais qual é a possibilidade. Vai ficando difícil prever, né? Vai ficando difícil encontrar saídas e tirar uma saída pronta do bolso. Falar, eu fiz uma pós-graduação e nessa pós dizia que quando acontecesse tal coisa, eu poderia usar tal... Cara, não tá tendo isso mais. Você vai conhecer novas ferramentas, vai podendo tendo um arcabouço de possibilidades dentro de uma incerteza gigantesca. E aí gera um mundo complexo. O mundo é complexo. Quando eu penso nesse complexo, é nessa possibilidade de variáveis, de conexões. Né? A internet, por exemplo, a gente vai lá e teve o avanço da internet. Logo depois a internet vem e possibilita uma gama de serviços que ninguém conseguia imaginar, nem quem estava desenvolvendo a internet na primeira etapa, nos estágios iniciais, ninguém nunca imaginaria que ia revolucionar transporte, né? Que ia revolucionar os táxis, ou né, que iria comprometer os táxis com a chegada do Uber. Queria mudar todo o cenário de hospedagem, queria mudar como a forma com que a gente consome vídeos, música, filmes. Então, quando a gente está lá no começo, você não sabe, são tantas variáveis, são tantas possibilidades, é muito complexo todo esse crescimento. E é muito ambíguo. Porque existem muitas possibilidades, várias interpretações. Então, um entende um cenário de um jeito, outro entende de outro. Basta a gente reparar como que as pessoas estão enxergando a inteligência artificial. Alguns estão com muito medo, outros estão aproveitando, outros estão dizendo, olha, é bom, mas vamos ter cuidado. Outros falam assim, vamos regulamentar. Né? Outros falam assim, vamos criar os marcos importantes aqui da inteligência, porque dependendo do rumo que pegar, não tem volta. Então, vamos definir que caminho que a gente vai fazer. Então, são várias abordagens, várias visões para todos os acontecimentos. E como todo mundo tem voz hoje, todo mundo entra no Instagram e consegue falar o que pensa, consegue falar no Twitter, consegue falar no YouTube, consegue... Então, a gente não precisa mais de ter uma publicação, né, específica que limitava, que determinava quem tinha voz e quem não tinha. Hoje está aberto, todo mundo fala, pensa, né? E isso gera um monte de possibilidades, um monte de leitura, um monte de ambiguidade. E teve uma visão sobre esse mundo VUCA, que é um outro olhar sobre o mundo VUCA, é o seguinte: se o mundo é VUCA, como é que eu vou me comportar no mundo VUCA? E essa visão é chamada de VUCA Prime.
Como assim? Qual é o comportamento que eu tenho que adotar diante dessas 4 possibilidades que nós temos, né? Diante desses 4 desdobramentos do mundo atual. Como que eu vou atuar? Quando a gente fala de volatilidade, a gente vai falar de visão. Eu preciso de ter visão para conseguir enfrentar a volatilidade. Como é que eu consigo ter visão? Eu vou ter visão compartilhando, ouvindo, né, escutando, né, aprendendo. Quando eu falo aquilo que eu vejo, o outro também começa a ver junto e a gente gera uma terceira visão sobre aquilo. Então, essa possibilidade de entender e imaginar cenários e conseguir visualizar outras possibilidades, outras soluções que estão funcionando. Você vê que as empresas conversam muito, existem muitos eventos em que eles vêm fazendo o benchmarking deles, né, dizendo, olha, isso aqui funciona para mim, como é que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo assim. Então a gente vai trazendo resultados, compartilhando resultados, vai ampliando a nossa visão. E o que vai casando muito com o ponto das incertezas. Se o mundo está muito incerto, eu preciso de entendimento. Não esse entendimento acadêmico de decorar soluções do passado, soluções de livros. Não é nesse sentido. Eu preciso de entendimento, eu preciso de entendimento do contexto, eu preciso de entendimento do que passa na cabeça do meu cliente, está mais perto dele, do que passa na cabeça do meu aluno, né? Quais são as suas razões, as suas vontades. E eu vou diminuindo as incertezas à medida que eu vou me aproximando daquele objeto de estudo, seja uma pessoa, seja um aluno, seja, né, o meu foco. Quando eu digo objeto, eu estou dizendo o foco do estudo, o foco do aprendizado. E eu vou aumentando minha clareza. Se é complexo, eu preciso de clareza. E se é ambíguo, eu preciso de agilidade. Agilidade, ambíguo quer dizer várias possibilidades, né? E a agilidade me permite testar caminhos de forma rápida. Porque se tem muitas possibilidades, eu faço, opa, vou tentar esse caminho. Ah, não deu certo. Por que não deu certo? Ah, não deu certo por isso e por isso. Então vamos tentar outro caminho. E cada tentativa eu vou melhorando, vou desenvolvendo e eu vou criando a rota e vou chegando do outro lado. Então, assim, eu paro de falar assim, olha, esse é o caminho infalível, me sigam aqui, façam todos esses passos e você certamente será feliz. Não, não é isso. Eu subi um degrau, falei assim, opa, eu quero que a gente aprenda a subir degraus e analisando os cenários para saber para que lado que eu vou caminhar. Né? O tempo todo eu vou ajustando rota. Claro que ter pessoas que chegaram e percorreram aquele caminho fica muito mais fácil de você ouvir e aprender com eles e seguir o caminho junto. Mas é muito mais dinâmico. Então a gente precisa dessa agilidade para ir testando e testando. Existe uma lógica quando a pessoa vai abrir uma empresa, né, que é o que a gente chama de MVP. Você vai fazer, é uma lógica que as startups usam, ao invés de, sei lá, montar, abrir CNPJ, local, espaço, fazer um monte de coisa. Você fala, cara, não dá para fazer um teste? Imagina que você vai montar uma loja de roupa. E aí, ao invés de, sei lá, comprar um monte de tecido para mandar fazer camiseta, para mandar fazer logo, aí você faz marca, faz não sei o que, contrata funcionário, paga contador, abre o seu negócio, né, gasta uma grana com estoque, fez um monte de coisa. Beleza. Ao invés de começar nessa etapa, por que a gente não monta um online e testa a venda aqui de uma camiseta, de um produto, de uma bermuda? Vamos começar com o que está mais fácil, com o que está na mão. Vamos entender a cadeia, né, de produção, se eu acho a equipe certa para costurar, a equipe certa para vender. E aí vendeu a camiseta, fluiu. Ah, legal, entendi a dinâmica. Eu entendi a dinâmica num custo baixo. E isso é o que a gente chama de MVP. Né? É o mínimo produto viável para fazer o meu negócio rodar. Então eu testo o MVP com o menor custo possível. E aí quando eu vou testando, eu vou aprendendo. Eu vou aprendendo e vou virando, né, outra pessoa. E de repente eu percebo, cara, de repente não é a camiseta que o pessoal quer. O cara aqui tá querendo, sei lá, uma camisa. Não, é uma roupa para malhar. Ah, não, o que todo mundo tá perguntando se eu vendo body, né? As mulheres aqui estão querendo body. O homem não compra camiseta, quem compra é mulher. Tá, tô supondo, só tô dizendo que fazer as concepções do lado de fora é difícil. Então a gente tem que mergulhar no que a gente precisa, naquele desafio,
e de dentro do desafio que a gente vai encontrando as soluções, não do lado de fora. A gente não vai ficar teorizando, planejando 2 anos para como montar uma empresa. Monta a empresa, começa a montar a empresa no menor custo possível. Ah, mas entende o que quer dizer? Você fala assim, eu estou tentando montar um curso, começa montando o curso, o menor passo possível, e aí testa, e a gente vai aprendendo. E isso funciona tanto do ponto de vista empresarial, enquanto empreendedor, quanto do ponto de vista de funcionário que quer testar uma pequena mudança na empresa. Então você fala assim, nossa, eu estudei tráfego e agora eu quero fazer uma campanha para poder vender. Eu falo assim, não, mas a minha empresa é toda offline, eu não tenho nada na internet, como é que eu vou vender? Então, peraí, e se eu vender só um itemzinho aqui pela internet? Mesmo que eu entregue fisicamente, eu aproveito a minha estrutura física aqui, mas eu quero só ter. E se eu vender só para quem está na minha cidade? Porque vai facilitar a minha entrega. Então a gente pega um pontinho, faz aquilo e traz viabilidade para aquilo que a gente está pensando. Então, quando a gente olha para o mundo VUCA, essa visão do VUCA Prime, quer dizer que eu abro mão de saber as soluções antes de estar no processo. Eu entro no processo. E à medida que eu vou mexendo naquele processo, eu vou entendendo cada vez mais. Né? É como se fosse assim: você vai brincar de massinha e aí você quer fazer um bichinho lá. Você não vai ficar pensando antes como você vai fazer o bichinho. Você começa a pegar a massinha e vai tentando fazer seu bichinho. E aí você fala, eu quero fazer um gato. Aí você vai lá, faz a cabeça, faz a orelhinha, né? E aí você fala, não tá tão legal. Peraí, não tá legal por quê? Tá meio quadrado, então deixa eu fazer essa cabeça de novo. Mas é mais fácil aprender manipulando. Aí depois você deixa eu ver um vídeo ali, como é que o cara faz o gato, uma escultura de um gato. Aí você vai lá e vê o vídeo, e aplica, e testa, e assim vai. E assim vai. E a gente tem que olhar para esses conceitos de visão, entendimento, clareza e agilidade de uma forma mais dinâmica, assim, não tão separado, sabe? Algo que anda com tudo junto. A gente vai trazer esses conceitos todos de uma vez. E para manipular isso, e esse é o grande foco, né, não só do canal, mas de toda essa jornada que a gente está construindo, é que para manipular tudo isso, para manipular tanto o raciocínio quanto para manipular os testes, eu preciso de alguma coisa, eu preciso de uma ferramenta. E a ferramenta que a gente tem para poder fazer isso é o design. Como assim? O design possibilita que a gente traga vida para uma ideia. Se você vai fazer uma lapiseira era só uma ideia de uma lapiseira aqui. E você tem que materializar essa lapiseira. E você fala assim, eu vou fazer a ponta dela aqui de alumínio, porque vai melhorar a adesão, vai melhorar o atrito e eu consigo segurar com mais firmeza e os meus desenhos vão ficar melhores, ou a minha letra vai ficar melhor, ou o que quer que seja. E aí a gente vai materializando aquilo que a gente pensou. Então, eu utilizo o design para construir um objeto. Eu utilizo o design para construir qualquer coisa que a gente vê tem um design. Mas eu não estou falando de forma restrita a isso, design. Eu estou falando do design como um todo. Para criar essa apresentação, ela tem um design. Para fazer uma comunicação, eu tenho um design. Para fazer um post, para testar se o meu anúncio funciona ou não funciona, eu tenho um design. Para fazer um vídeo, eu tenho um design. Para fazer a concepção visual daquele vídeo. O que eu for construir, eu vou precisar materializar aquilo. E quanto mais eu entendo das possibilidades de materializar, e quanto mais eu entendo sobre as possibilidades de materializar, mais fácil fica para testar. Mais barato fica. Você vai fazer um site. Antes a gente ia contratar um web designer para ir lá fazer o nosso site, pagar uma grana. Né? Aí veio surgindo um monte de plataforma. Cara, hoje no Canva você constrói um site em poucos minutos. Poucos minutos. Você sabe fazer uma apresentação em PowerPoint? Você sabe fazer um site. Não sei. Não. 2 cliques, você faz um site. Eu quero testar como é que seria fazer um cartão de visita. Pô, vai lá e faz o cartão de visita. Depois melhora, né? Começa testando. Eu queria fazer uma campanha, um post de uma forma tal. Poxa, faz. Tem uma história que eu adoro, que é
quando eu ilustrei o livro da minha filha. Minha filha escreveu um livro, né, com 8 anos, escreveu um livro sobre os gatos. Eu fui lá e falei, deixa eu entender como é que funciona essa ilustração que a gente tem agora com a inteligência artificial. E aprendi como é que a gente cria imagens. E depois que eu fiz a ilustração do livro dela, minha vida mudou, porque eu uso essa geração de imagens para tudo que eu vou fazer. Todas as imagens que a gente viu aqui nessa apresentação, eu fiz com gerador de imagens, né, com inteligência artificial. Eu não sei pintar, mas agora eu sei ir lá e pedir, e aí chega uma pintura para mim, para casar com aquele assunto que eu estou falando. Então, é super importante a gente poder entender sobre o design como um todo, e muito desse design visual, do design gráfico, porque ele agora faz parte da nossa linguagem. E é natural fazer essa transmissão de informação com elementos visuais, porque o mundo é visual. Então a gente manda uma informação para alguém, a gente manda no WhatsApp, a gente vai mandar um convite, tem uma imagem para esse convite, a gente vai mandar um orçamento, o orçamento ele está dentro de um formato, é um PDF que tem uma imagem. Quanto melhor a gente for para fazer essa comunicação, melhor serão os nossos resultados. Quanto melhor for a nossa comunicação para poder fazer uma apresentação, melhor serão os nossos resultados. Quanto melhor for a nossa capacidade de fazer um anúncio que vai impactar, melhor serão os nossos resultados. Então, entender que eu tenho que eu tenho um mundo totalmente dinâmico e aí que eu consigo brincar, experimentar, é fundamental para navegar nesse mundo de informação, de mudanças. Não é para a gente ser uma enciclopédia ambulante que sabe de tudo, que domina todos os assuntos. Essa época passou. Nós temos que ser pessoas que buscam saídas, que buscam soluções, que testam, que fazem protótipos. Protótipo é isso. Você fala assim, e se a gente fizesse um site que seria assim, assim, assim? Aí você vai lá, cria a estrutura do site que você pensa. Se você não quiser executar a produção, você entrega para alguém. Ah, eu pensei em um aplicativo que ele vai ser da seguinte forma. Você vai lá, cria o aplicativo, desenha as partes, entrega para o programador. Ele fala assim, ah, entendi. E é muito mais fácil dele testar. É muito mais fácil você convencer, você mostrar a ideia, você explicar. Então você fala assim, nossa, eu queria fazer uma camiseta com tal imagens. Como é que vai ficar? Você vai lá, pega a imagem, coloca na camiseta. E você visualiza isso tudo. Então, é necessário experimentar. Você quer construir um raciocínio, você quer discutir uma reunião, nossa, você quer preparar um ambiente e fazer uma reunião com seus colaboradores, você prepara um ambiente online, todo mundo entra naquele ambiente, coloca imagens, faz um fluxograma, faz desenha um processo, né? Cada um pode pôr seu ponto de vista. Tudo isso, quando eu começo a entender do design, eu passo a ter ferramentas para conectar com o outro, para compartilhar minha visão, para compartilhar alternativas, para ouvir das pessoas o que elas querem, para poder testar caminhos, para fazer um protótipo. O protótipo serve desde um protótipo de uma xícara, que você quer fazer um protótipo de uma xícara, para saber como é que vai ficar a impressão, uma imagem na xícara, você consegue fazer isso sozinho hoje, a um vídeo, a um programa, a um aplicativo, a um dashboard, um painel de controle. E assim, as possibilidades são infinitas, né? A gente tem que experimentar. Vamos pegar o que seria essa pedra, né? Essa busca, e vamos brincar com essa busca. Vamos colorir essa busca. Vamos parar e falar assim, nossa, que legal essa ferramenta aqui. Não que eu tenha a obrigação de entender todas as ferramentas, mas cada problema novo é uma oportunidade para a gente conhecer uma solução nova, uma oportunidade para a gente conhecer uma ferramenta nova, uma solução que a gente ali não sabia, e a gente vai aumentando essas possibilidades, né? Sempre com o olhar ali no próximo passo, na saída, na tentativa de pegar essa pedra e subir a montanha. Mas a pedra vai rolar e vai descer. Eu vou ter que pegar essa pedra e subir de novo? Sim, sim. Mas por quê? Camus termina o livro, a reflexão sobre Sísifo, pensando que é necessário pensar que Sísifo é feliz na sua trajetória de pegar a pedra e subir. E aqui eu faço essa imagem com um garoto, porque na representação inicial Sísifo tá velho, né?
E agora aqui eu coloco um garoto, porque a vida acontece nessa caminhada. A vida acontece eu pegando a pedra e subindo rumo ao próximo objetivo. E se eu chegar no topo, cheguei no topo, acabou. Eu não tenho mais o que fazer. É fim da história. E eu não quero o fim da história. Se eu ficar parado, não tem história. Então a história acontece no deslocamento. A história acontece quando eu pego a minha pedra, né? Eu pego o que eu tenho que carregar, o que eu tenho que conduzir e vou rumo ao resultado, vou rumo ao pico. E quando eu chego lá, eventualmente, né, inevitavelmente, problemas vão acontecer e essa pedra vai cair. Eu vou descer, vou pegar a pedra. Só que é nesse momento que a gente vive, é nesse momento que a gente existe. É nesse momento que a gente se expressa. Quando eu desvinculo da obrigatoriedade de chegar no topo, e quando eu desvinculo da dor de descer e pegar a pedra, eu desço e pego a pedra mais rápido e começo a subir de novo. E quando eu penso que Sísifo é feliz em sua condenação de viver subindo, carregando a sua pedra, essa é a libertação dele. Né? Não que ele vai estar livre da condenação, mas ele está livre do sofrimento, porque agora é bacana, é gostoso subir, eu vou vivendo nesse processo. Né? Te desejo muito sucesso, que você pinte as suas pedras, que você encante com as suas pedras, que você consiga subir com leveza, compartilhar, né, aprendizado. Toda vez que a gente aprende, toda vez que a gente sobe, a gente aprende muito. Quando a gente cai, a gente aprende muito mais. E desejo que essa pedra, quando cair, que você não demore muito tempo para juntar a força, pegar a pedra de novo e começar a subir. E esse é o sentido, tá? Vamos aprender mais sobre design, vamos aprender mais sobre como que a gente faz essa comunicação. Sobre essa comunicação, quando eu digo interna, não é dentro da sua empresa, é dentro de você. Como que você conta as suas histórias para você? Recomeçar é uma oportunidade de estar aqui, de estar vivendo, de estar subindo novamente novas montanhas. E um grande abraço. Te vejo no próximo vídeo. Se isso aqui teve sentido para você, deixa o seu like. Eu quero saber qual que é a sua montanha. Você está caminhando rumo a quê? Né? Qual que é o seu objetivo? Me conta. Um super abraço e até o próximo vídeo.